dia, amados. Bom dia. Somos abençoados. E como? A graça que veio por meio de Jesus Cristo, incrível. O fato que Jesus, o que o Pai, o Espírito Santo, me ama tanto, puxa vida, é motivo para viver, não é? É motivo para falar alguma coisa. É motivo para dançar um pouco. Porque não tem nada melhor. Estamos em capítulo 5 do Evangelho segundo João. Um capítulo muito forte. Um capítulo que está enfatizando o que Jesus falou nos primeiros versículos deste livro. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Capítulo 5, Jesus está dizendo: eu sou a palavra viva que veio dos céus. Ele está dizendo: eu sou igual a Deus. E ele está dizendo: eu estou unido com Deus. Unido completamente. Então, é um capítulo que realmente está reforçando estas ideias. E eu acho interessante, os primeiros versículos, ele vai falar da cura do homem que estava deitado ao lado desse tanque chamado Betesda. Mas, depois de ler a respeito desse grande milagre, você não fica pensando muito nesse homem, porque os versículos, as escrituras vão levantar Jesus Cristo. Alto, mais alto, levantando, para a gente entender exatamente quem ele é. E depois de ler João capítulo 5, a pessoa não tem dúvida que Jesus é o Messias e que sem Jesus Cristo na vida da pessoa não há esperança. Esta é a mensagem de João capítulo 5. Então, revisando, Jesus foi para Jerusalém. E vocês sabem que quando Jesus entrar em Jerusalém, vai haver problemas, certo? Porque os líderes dos judeus não gostam de Jesus. Ele está com uma grande multidão escutando, ouvindo as suas palavras. Ele está fazendo muitos milagres e ainda mais pessoas estão chegando. Ele está ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais aceito, cada vez mais louvado. E os líderes dos judeus não gostam disso, não. Porque eles querem todas essas coisas. Eles querem ser populares, eles querem ter o poder, eles querem as pessoas seguindo e escutando. Mas com a presença de Jesus Cristo, e como os líderes dos judeus, não existem mais. Porque Jesus é uma presença tão forte que ninguém pensa em mais ninguém. Só pensa em Jesus. Então Jesus chega, está passando ao lado desse tanque, os versículos dizem que ele está andando no meio dessas pessoas que estão enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus está lá. É
um lugar onde a pessoa santa, pessoa muito religiosa, não deve estar. Mas Jesus está entre essas pessoas porque é a missão dele. E, na verdade, cada um de nós, olhe para a tua própria vida. Cada um de nós jazia ao lado desse tanque espiritual. Com nossos pecados, nossos problemas, nossas dificuldades, nossa rebelião. Não é verdade? Então, por isso, a gente fica muito grato que Jesus está andando entre nós. E como este homem, ele olha para nós e ele diz: você quer ser curado, Felipe? Luiz, você quer ser curado? E Michele, você quer ser curada? Esse é o Jesus que está andando entre nós. Então, Jesus estava ao lado desse homem, disse ao homem: levanta-se, pegue seu leito, vá embora. E ele fez. Agora, esta cura não tem nada a ver com a fé deste homem, porque esse homem não tinha fé, não. Nem sabia quem era Jesus. É como Jesus está dizendo: deixe-me ver. Eu preciso fazer alguma coisa para iniciar uma boa conversa com os judeus. Eu vou curar esse homem aqui. Vou mandar ele andar, levantar, vou mandar ele levar o leito dele. É o sábado. Eu acho que basta criar um pouco, uma discussão boa com os judeus. E era exatamente isso que aconteceu. Então os judeus chegaram a Jesus. Perguntaram a Jesus: por que estão fazendo essas coisas no sábado? Você sabe que é proibido. É pecaminoso trabalhar no sábado. E você mandou que esse homem pecasse. Mas Jesus disse a eles: meu pai trabalha até agora. Meu pai pessoal, trabalha até agora. E eu também trabalho. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matar Jesus. Duas razões. Primeiro, ele desrespeitava o sábado. Segundo, ele dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Agora, esta realidade é uma realidade que cada pessoa neste mundo tem que enfrentar. Será que Jesus é mesmo o verdadeiro Filho de Deus? Que ele veio dos céus? Que ele representa aqui a presença de Deus? Será que é? Cada pessoa tem que fazer esta pergunta e responder. Você, temos que dizer: sim, Jesus é o Filho de Deus. Ele é igual a Deus. Ele é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. Ou a gente tem que dizer: não, ele não é. Ele não é nada disso, não. Está nos enganando. Nós temos que fazer uma decisão. Agora, Jesus não está querendo que pessoas ignorantes, estúpidas, simplesmente acreditar
em qualquer homem que chega dizendo coisas assim. Jesus veio e ele veio com as provas, com as obras, com os milagres para estabelecer esta realidade. Por exemplo, curou esse homem aqui em capítulo 5 de João. Assim, curou. Esta é uma obra, um milagre, que deve nos tocar, fazer que a gente refletir. Puxa, se Jesus fez isso, ele não é simplesmente um homem. Eu acho que eu devo escutar o que ele está dizendo. Então, Jesus, no ministério dele, fazia, eu acho, milhares e milhares de milagres assim, na presença de todo mundo. Porque ele queria que todo mundo visse esses milagres, estas obras, para poder fazer uma decisão boa. Sim, ele é o Filho de Deus. Porque mais ninguém podia fazer essas coisas se Deus não estava com ele. Então, nós temos essa grande declaração de Jesus Cristo, ele enfrentando os judeus. E aqui os judeus se referem aos líderes, os líderes religiosos do povo, as pessoas que estão encarregadas com tudo em relação ao governo e à religião dos judeus. No livro de João, ele chama essas pessoas os judeus. Então, Jesus, em Jerusalém, achando, ou pode dizer, criando problemas, está olhando face a face a essas pessoas, dizendo: eu sou igual ao Pai. Esse aqui é motivo para os judeus brigarem com Jesus. Então, nós vamos ler um pouco mais nesse capítulo. Nós vamos ler que era Moisés que falou da chegada de Jesus Cristo. E todo judeu, todo israelita, prestando atenção às palavras de Moisés, seria uma pessoa esperando a chegada desse grande Messias. Então, Moisés falou de Jesus. Jesus chegou na terra e nós temos a responsabilidade de respeitar, adorar e seguir. Versículo 19. Então, Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Tá, veja aí a união. Veja como são ligados. E outra coisa importante aqui, ele diz: tudo que o filho vê. Jesus é a pessoa que tem visto o Pai. É a pessoa que vivia junto ao Pai. Ele vai dizer daqui a pouco aos judeus: vocês nunca verem o Pai. Você está dizendo: eu tenho visto o Pai. Agora, isso é muito grande, viu? Você já viu o Pai pessoalmente? Eu acho que não. Nem eu. Mas meu Salvador, ele já viu o Pai, vivia com o Pai, e agora está sentado ao lado direito do meu Pai. Por isso eu devo prestar atenção a tudo que ele fala. 20. Porque o Pai ama o Filho
Interessante. Eu já ouvi falar de Deus amando o mundo. Já ouviu falar de Jesus amando o mundo? Mas aqui, uma coisa muito interessante. Eu acho que é a primeira vez na Bíblia. O Pai ama o Filho. Então, eles estão com este relacionamento, são unidos, estão trabalhando para conseguir a mesma coisa. E é, como Arlindo falou, baseado naquele amor que nós devemos ter uns para com os outros. O Pai ama o Filho. O Pai mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Eu acho muito interessante isso. Jesus disse, essa aqui é simplesmente um milagre. Só um. Só uma obra boa. E o Pai vai fazer que eu faça muitos outros. Porque Ele quer que vocês fiquem maravilhados com a grandeza de Jesus Cristo. E nós, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver Jesus fazendo esses milagres o tempo todo. Eu gosto especialmente de Marcos capítulo 1, que ensina que onde Jesus, o lugar onde Jesus estava, a população trouxe todos os doentes, os cegos, os enfermos, todos. E Jesus passou o tempo todo curando, bem na presença de todo mundo, para que todos pudessem ser maravilhados. A grandeza e o poder do Filho de Deus. Sim, nós temos razão para acreditar. Nós temos. Jesus não veio sem dar provas. Nós somos pessoas que precisam raciocinar, precisam olhar para Jesus e perguntar, ele é mesmo o Filho de Deus? Por que eu acho que ele é o Filho de Deus? E vendo coisas assim, eu posso chegar à conclusão, sem dúvida, que Jesus é o escolhido, o profeta que Moisés indicou, e a pessoa com quem eu devo me submeter, louvar. Versículo 22. Está ficando cada vez mais forte a responsabilidade desse Jesus. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quiser. Seria interessante. Será que o Rafael pode passar pela cidade de Palmas, ressuscitando cada pessoa que morrer? Eu acho que não. Mas Jesus pode. Jesus tem o poder de ressuscitar e dar vida. Agora, ele está falando isso na presença dos líderes religiosos. E, sem dúvida, são muitas pessoas escutando essa conversa. E Jesus está dizendo, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Em capítulo 11, a gente vai ver outra vez Jesus dizendo essas palavras. Mas Jesus é um homem incrível que veio dos céus. 22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho,
Oh, veja. Eu não sei se gosta disso, mas não deve se preocupar com o pai. A sua preocupação deve ser com o filho. Porque o pai não julga, não. Quem é que julga? Jesus. Então, se você não olhar para Jesus Cristo, procurando a perdão, libertação de Jesus Cristo, tem razão para se preocupar. Porque é Jesus Cristo que vai julgar. Versículo 23. Ele deixou tudo confiado ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Isso é forte. Falando com aqueles líderes dos judeus que odiava Jesus, que queria matar Jesus Cristo. Deus juntou tudo, o Pai juntou tudo para que todo homem tenha a mesma honra para com Jesus que tem para o Pai. A mesma. Não é que deve honrar Deus, o Pai, um pouco mais, e tem Jesus aqui um pouco abaixo. Não. É a mesma honra. Jesus é aqui, lado ao lado ao Pai. E diz ainda mais, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se não tem essa mesma honra para com Jesus Cristo, você não tem honra para o Pai. Cerrado. Jesus é essencial? É essencial. Porque se rejeitar esse Jesus, se jogar fora, como esses judeus queriam fazer, então eles também estão jogando fora o Pai. Agora eles podem reclamar. De jeito nenhum, somos filhos de Abraão. Somos de Moisés. Mas Jesus vai dizer aqui em poucos versículos. Mas vocês não estão escutando Moisés. Porque Moisés falou de mim. Moisés me levantou. Moisés preparou vocês para me aceitar. Isso é muito forte. E dá para ver e entender por que os judeus odiavam Jesus Cristo. Porque tudo o que ele falou deixou os judeus parecer como lavradores desobedientes, servos desobedientes, filhos desobedientes, que não vão ser abençoados pelo Pai. Em Mateus 21, a partir do versículo 33, Jesus falou uma parábola. E um homem que tinha uma videira. E ele mandou o filho receber o dinheiro da colheita. Mas os lavradores mataram o filho, rejeitaram o filho. Nessa parábola, a palavra de Jesus disse que o pai vai ficar com tanta raiva, todos vão ser destruídos. É importante acreditar em Jesus Cristo,
Bem, se você é de verdade de Deus, se você é seguidor de Moisés, tem que entender que a única maneira de ser aceito do Pai é aceitar o Filho que ele mandou. 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí, voltando para capítulo 1, versículo 1. Quem ouve a minha palavra e crê. No princípio era o verbo, ou era a palavra. Jesus é a pessoa que este mundo precisa escutar e acreditar. E quem ouvir e crer tem a vida eterna, porque Jesus é a pessoa que dá a vida eterna. Não entra em juízo, porque Jesus é o juiz, não é? Mas passou da morte para a vida. Então, a pessoa que vive sem Jesus Cristo, vive na morte, só tem a morte eterno para esperar. Mas quem ouvir e crer naquele que o Pai mandou, que é Jesus Cristo, já passou da morte para a vida. Pode levar algumas doenças nesse corpo. Eu tenho várias. Tenho certeza que alguns de vocês têm várias. Não importa. Quem tem Jesus Cristo já passou da morte para a vida. E Jesus disse: quem crê em mim nunca vai morrer. Nunca. Se você tem Jesus Cristo, nunca vai morrer. O seu corpo vai ficar velho. O corpo vai morrer, mas você, como uma pessoa, não. Você vai logo para estar com Jesus Cristo. Só esperando o dia que ele voltar, ressuscitar, transformar seu corpo velho e lhe dar outra vez. São boas notícias. Neste mundo que todo mundo está preocupado com morrer. E eu acho que quase todo mundo é. Jesus é a pessoa que tem a resposta e a solução. Só por meio de Jesus. Paulo não tem, Pedro não tem, sua igreja não tem. A única solução da morte é a pessoa de Jesus Cristo. Esta pessoa aqui que os judeus estavam confrontando, que os judeus estavam querendo matar. Esta é a pessoa que tem a solução da morte. Confia a sua vida nele. Você já passou da morte para a vida eterna. A gente chegou onde? 24. 25. Em verdade, lhes digo que vem a hora. Eu gosto dessa frase. E já chegou. Lindo. Você tem que entender que já chegou, durante a vida de Jesus, já chegou a hora. Bem, a hora de louvar o Pai, ser um adorador verdadeiro. E já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Eu acho aqui, ele está falando das pessoas que são espiritualmente mortos por causa do pecado. Okay? Pessoas que são espiritualmente mortos, todos nós éramos assim. Mas ouvindo a voz de Jesus, ouvindo a voz, acreditando na voz de Jesus, passa da morte para a vida eterna.
Quem é que tem o poder para dar a vida eterna? É o Pai, é o Filho. O Pai passou tudo para o Filho. 26. Porque assim como o Pai tem vida, assim como o Pai tem vida, o Pai tem vida, Deus tem vida, claro. Quem tem existido pela eternidade? Era o Pai. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, veja bem, veja como é poderoso esta passagem. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Em si mesmo. Jesus possui. Ele é o dono desta vida. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não tem dúvida. Jesus é igual a Deus. 27. Deus lhe deu a Jesus autoridade para julgar. Porque é o Filho do homem. Ok. Deus entregou tudo a Jesus porque Jesus entende. Isso é bom. Ele é um de nós. Ele é um de nós. Ele entende a gente. Ele fica nos julgando, nos mostrando a misericórdia. Eu gosto disso. Ele é o filho de um. Filho de Deus, sim. Eterno, poderoso, tem todo esse poder de julgar, o poder de ressuscitar, o poder de dar vida eterna. Mas ele também é o filho do homem. Nasceu de Maria. Ele nos entende. Ele vai se tornar o sacerdote que entende nossas fraquezas. É uma grande bênção. 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se achem nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Veja o que Jesus está afirmando aqui. Jesus está dizendo que ele é a ressurreição, ou a ressurreição. Ele é aquela pessoa que vai dar vida até os corpos mortos. E tem alguns nesse mundo. Tem alguns. Você já tentou calcular quantas pessoas morreram? Quantos corpos estão espalhados neste mundo? Espalhados nos cemitérios, nos mares, eu não sei onde. Quantos bilhões e bilhões? Jesus vai chamar todos do túmulo. Ele vai chamar todos e todos vão viver outra vez. Mas veja bem, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então a ressurreição do corpo de alguns vai ser com o propósito de viver eternamente com o Pai. Mas vão ser alguns e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, a ressurreição da morte. Que Jesus está dizendo, eu sou a pessoa que vai fazer essa decisão. Os judeus, se eles tivessem um pingo de bom senso, iriam olhar para Jesus e dizer, tenha misericórdia, Jesus. Mas não. Orgulhosos.
Eles rejeitaram Jesus e tudo que ele ofereceu. Agora, nós não queremos fazer isso, viu? Nós queremos ficar de joelhos diante de Jesus, pedindo misericórdia, graça e dando graças que ele nos aceitou, nos salvou. Jesus disse em versículo 30, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço o jogo. O meu juiz é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É muito importante que ele falou isso na presença dos líderes religiosos. Jesus está dizendo, veja, eu não estou a pessoa que vai fazer todo esse julgamento sem essa ligação com o Pai. Este Pai que vocês estão tentando adorar, ele vai me dizer o que eu devo dizer, o que eu devo fazer. Então Jesus não está tentando se separar do Pai, ainda que ele esteja dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou tudo isso. Ele não está se separando do Pai. Está dizendo, nós somos assim, trabalhando juntos, nós combinamos tudo isso para acontecer antes da criação, a fundação do mundo, e ainda continuamos assim. 31. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Aqui está se referindo a João. João deu testemunho. Todo mundo aceitou João como o profeta. O profeta que ia preparar o caminho do Messias. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. João disse, aí, o Filho de Deus, siga ele. Porém, eu não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Agora, Jesus não está simplesmente discutindo com esses judeus, esses líderes. Ele está falando essas coisas com amor, querendo que eles aceitem e sejam salvos. E eu acho muito importante. Nós temos falado bastante a respeito de evangelizar, compartilhar a bondade de Jesus. É importante ter essa atitude de amor. Tudo que fizer, faça com o propósito de ajudar a pessoa a chegar a Jesus Cristo. Eu sei que é fácil ficar discutindo com pessoas, especialmente a gente tem a maneira de discutir com outras igrejas. E às vezes essas discussões perdem um bom propósito. E a gente fica discutindo para ganhar ou vencer uma batalha. Não é assim, não. Nosso relacionamento com outras pessoas sempre deve ser para ajudar elas a chegar mais perto de Jesus Cristo. Não mais perto de mim, não mais perto da minha igreja, mas chega mais perto de Jesus Cristo. Acreditar no Messias. E disse em 35, João era a lâmpada que estava acesa e o iluminava. E por algum tempo vocês quiserem se alegrar com a sua voz. Está falando com os judeus. Era um tempo que eles gostavam e eles aceitavam a mensagem de João. Mas eu acho que quando chegar o tempo que João disse,
Olha aí, apontando a Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu acho que aí eles não gostam disso, não. Não queriam seguir Jesus. Então, quando João começou a falar diretamente a respeito de Jesus Cristo, esses líderes dos judeus, eles se afastaram até de João. Eles odiavam Jesus. 36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. Agora, o testemunho de João era muito forte para o judeu. Ele era o profeta. Ele era a pessoa que ia anunciar a chegada do Messias. Muito, muito importante. Até Jesus vai dizer em capítulos, acho que é capítulo 7 de Lucas, ele vai dizer que ele era o maior profeta que já existia. Mas existe um testemunho maior que é o testemunho de João. Veja bem, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Agora, vocês, uma pequena dica aqui. Falando com pessoas, eu acho, você querendo compartilhar o Evangelho, eu acho que precisa falar dos milagres de Jesus. Porque esses milagres, eles apontam diretamente a Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus. Então eu não sei, faça uma lista de todos os milagres de Jesus, dos 4 evangelhos. E quando tiver oportunidade falando com as pessoas, diga, uma vez Jesus chega ao lado de um homem que era 38 anos, não podia andar. E Jesus disse, levanta-se, pega seu leito e ande. Esses milagres dão testemunho da grandeza da pessoa que Jesus é. Então, nós devemos falar deles. 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho a mim. Esse fica cada vez mais forte. Não é simplesmente as palavras de Jesus, as palavras de João, ou os milagres que Jesus faz, mas agora o Pai dá testemunho. Jesus tem todo o apoio. Ele é o único. Ele é o único. Então, vamos verificar que em nossa conversa sai assim, que ele é o Salvador. Ele é a esperança. Ele é o Messias. Certo? O Pai que me enviou esse mesmo tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouvirem a voz dele, nem virem a sua forma. Mas eu já ouvi, Jesus está dizendo. Uma declaração muito forte. Jesus está dizendo a esses líderes religiosos, eu sou a pessoa que estava na presença do seu pai, o pai de Moisés. Eu estava lá, eu vi ele. Muito forte tudo isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ok? Então, veja, pessoal, tem muitas pessoas nesse mundo que não quer nada a ver com Jesus. Até o ponto que se você falar e quando falar, alguns vão reclamar, alguns vão insultar, alguns vão perseguir.
você não fica desanimado, não. Porque a pessoa que você está servindo, Jesus Cristo, Ele é tudo. Eu fiz uma coisa interessante aqui, só com de versículo 21, todas as coisas que mostram a grandeza de Jesus. Versículo 21, ele vivifica. Ele tem o poder de dar vida. Versículo 2, ele é o grande juiz, ele julga. Versículo 24, ele tem a vida eterna, ok? Versículo 26, ele tem vida em si. Versículo 29, ele é a ressurreição da vida. Versículo, outra vez, ele é a ressurreição até para quem vai ser julgado. Versículo 22, ele recebeu o testemunho do profeta João. Versículo 36, existe um maior testemunho às obras. Esse Jesus está apoiado pelas obras milagrosas que ele sempre estava fazendo. Versículo 37, o Pai enviou Jesus. Jesus é a pessoa que Deus quer que todo mundo veja. Ele enviou. Versículo 39, as Escrituras, a gente não chegou até aí, mas as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Versículo 43, ele veio no nome do Pai. Ele pode dizer, eu estou aqui porque Deus me mandou. Muito forte tudo isso. Versículo 45, Moisés vai acusar, Moisés vai mostrar que qualquer pessoa que não chegue a Jesus Cristo não tem esperança. Vem das bocas de Moisés. Versículo 46. Moisés escreveu de Jesus. Tudo isso de capítulo 5, levantando Jesus, a grandeza dele, quem ele é, e a importância de aceitar, prestar atenção e obedecer. Tudo isso em João capítulo 5. Muito, muito forte esse capítulo. Versículo 38. Também não tem a palavra dele permanente em vocês. Esse doeu bastante. Esses líderes se acharam as pessoas mais fiéis, as pessoas que podiam citar os versículos, decorarem tantos versículos, e aí os versículos de Moisés, e aqui Jesus está dizendo, a palavra não está dentro de vocês. Está não. Porque não creem naquele que ele enviou. Não pode dizer que você está seguindo Moisés e não está seguindo Jesus Cristo. É um grande engano em sua vida. Ele está dizendo isso aos judeus. Se você é fiel a Moisés, você vai ser fiel a mim. E eu vou parar aqui em versículo 39, vou falar algumas coisas. Versículo 39 é uma passagem que você deve marcar em sua vida e decorar. Ele disse a esses judeus, vocês examinam as Escrituras, eles estudam, eles passam tantos estudos bíblicos, vamos dizer, porque julgam ter nelas a vida eterna. Em suas Bíblias. Leiam, estudam, decoram, examinam as palavras, o que quer dizer toda palavra. Pode ver os judeus fazendo isso? Eles pensam que se decorar bastante, eles pensam que se obedecer bastante,
que vão ser salvos. Mas Jesus disse, não tem salvação aqui. Não tem salvação. Pode jogar no lixo, pode queimar. Essa aqui não tem salvação. Versículo 39 diz, essas escrituras são as mesmas que testificam de mim. Esses versículos estão apontando a Jesus Cristo, dizendo, veja bem, o Cordeiro de Deus, que tem a vida eterna. Essas escrituras que os judeus estavam dizendo que eles estavam estudando, aceitando, mas eles não estavam. Porque quem ler esses versículos de Moisés vão ver que Jesus Cristo é o Filho e o Cordeiro de Deus que dá vida. E veja bem, uma vez que eles entendem quem é Jesus, veja o que eles vão fazer com suas escrituras. Vão colocar ao lado e vão começar seguindo e andando com Jesus Cristo. Está vendo a diferença aí? Isso aqui é simplesmente um ferramenta para ajudar as pessoas a chegar a Jesus. E uma vez que chega a Jesus Cristo, não precisa mais do mapa. Já fez viagem? Indo para São Paulo, indo para Brasília, levando uma mapa que diz quais são os caminhos a tomar. Tudo bem, mas uma vez que chega, não precisa mais do mapa. Você coloca ao lado, diz, chegamos. Pode imaginar chegando na Brasília e dizendo, agora, onde está Brasília? Onde está Brasília? Onde está Brasília? Estupidez. Isso aqui é um ferramenta para ajudar as pessoas a chegar a Jesus. E uma vez que chega a Jesus, na verdade, não precisa mais do ferramenta. Essa é a mensagem do livro de Gálatas. Pode ler o livro de Gálatas. Já chegou a hora de colocar ao lado o ferramenta e abraçar e seguir o Salvador. Então, 40, contudo, vocês não querem ver a mim para ter a vida. É simples. Não querem ir a Jesus Cristo para ter a vida. É uma realidade, muitas pessoas, até hoje, têm essa dificuldade. Ir até Jesus, procurar Jesus para ter a vida eterna. Tudo bem. Se uma pessoa não quer, o problema é seu. Você só tem a responsabilidade de apontar. Ei, aí Jesus, a vida eterna, a ressurreição, a pessoa que o Pai enviou. Ei, veja, está aí. É só o que você pode fazer. Toda pessoa nesse mundo tem que fazer uma decisão. Se vai seguir ou não. Se vai aceitar ou não. De acordo com o versículo 39, hoje em dia, presta atenção. Isso aqui, hoje em dia, é um ídolo para algumas pessoas. Você me ouviu? É um ídolo. Tem pessoas que procuram com tanta dedicação que nem dá para ver Jesus Cristo. A coisa mais importante para elas é esse livro. Elas querem estudar o hebraico, o grego. Querem todos esses comentários.
deve ter cuidado para não adorar o livro em vez da pessoa que escreveu o livro. Está me entendendo? É um ferramento. Não adora o ferramento. Adora a pessoa que o ferramento está tentando mostrar ao mundo perdido. Eu acho muito importante o versículo 39. E realmente eu acho que vale, trata algumas dificuldades que nós temos até nas igrejas de Cristo. Tem algumas igrejas, você pode escutar mensagens, não falam, ninguém vai falar de Jesus. Vão falar de Pedro, vão falar da Bíblia. Mas poucas vezes vão falar de Jesus. Eles já perderam a visão, o propósito. Nosso propósito não é defender este livro. Nosso propósito na vida é passar a esperança da pessoa Jesus Cristo que se encontra nesse livro. Oremos. Senhor, queremos agradecer por este grande capítulo das Escrituras Sagradas. Puxa, Pai, é uma visão clara de Jesus Cristo. Visão muito clara. Agradecemos, Pai, por esta revelação. Nós queremos ouvir e nós queremos acreditar em Jesus. Nós queremos olhar e nós pedimos que o Senhor abra nossos corações para podermos ver a palavra viva, Jesus Cristo. Ajude-nos a entender como Ele trabalha junto com o Pai e o Espírito Santo para realizar a obra mais importante até no reino delas, a obra da salvação. Ajude-nos, Pai, não ficar atrapalhado pelas Bíblias que levamos. Ajude-nos a não parar adorando o ferramento. Ajude-nos a ver Jesus Cristo e levar nossas vidas para frente, compartilhando o mesmo.